O Dar Certo é um podcast e conteúdo sem igual. Tem artista, tem professor com uma luz especial. E as boas ideias que eu imaginar irão florescer. E os pensamentos positivos serão minha proteção. O Dar Certo tem um oferecimento de Automídia Rastreamento, Puma Proteção Veicular e Salão Antônio Moura, respeitando a saúde dos seus cabelos. Uau, que felicidade! Hoje eu tô com uma responsabilidade imensa, porque eu estou aqui com o Renan Nóbrega, que ele é apresentador do Nancast, né? Eu estava vendo nas suas redes sociais que você falando assim, que a gente pergunta muito, qual é o seu carro, qual é o seu emprego, mas a gente não pergunta se você está feliz hoje. E eu quero começar o programa com essa pergunta. Você está feliz hoje? Você está bem, amigo? Ô, Jackson, é um prazer muito grande, né? Felicidade tremenda. Felicidade não é um estado para sempre, né? Duradouro. A gente está no momento, é momentâneo, né? Ninguém é feliz para sempre, ninguém é triste para sempre, mas no momento eu estou bastante feliz e grato aí com esse seu convite aí. Coisa boa. Amigo, como surgiu a criação do Nancast? Rapaz, o Nancast foi o seguinte, o que acontece? Muitas pessoas hoje falam na internet, né? É válido todos os assuntos. Então, certo dia eu disse assim, rapaz, eu quero também ter voz, né? Eu quero falar, eu quero poder passar um pouco do meu conhecimento, do que eu sei. Eu sei me expressar bem e tal, eu sei falar, eu gosto de falar. Então, aí eu tava deitado assim, disse, rapaz, vou ter um podcast, né? E o que acontece? Quando Augusto Cury fala o seguinte, todo pensamento é virtual, certo? Sim. E todo pensamento fica aqui, virtualmente. Mas se a gente colocar em prática, né? Ele sai do virtual e torna-se uma prática. Sim. Aí eu comecei a pesquisar, achei logo o nome, Renan Nóbrega. Aí Nóbrega, não sei o que, Renan, Nancast, né? O Sim. final do meu nome. Aí, Nancast, mandei fazer uma camisa, falei com um amigo meu Sim. que ele é web design, ele fez uma logo, e aí já procurei saber o estúdio, como era a gravação, e eu disse, eu não vou ter problema nenhum em vergonha, em timidez, Sim. e em 30 dias eu já tava gravando e... Então você gosta dessa coisa de câmera, de falar com o público, é isso? Isso é Entendi, bom, perfeito. Eu não gostava, né? Mas, assim, é o mundo de hoje. A gente tem que estar se vendendo. Tem um ditado que diz assim, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Então, são essas coisas que... Eu acho muito bacana o seu podcast, que você trata de assuntos interessantes e você sempre traz uma reflexão de vida atrelada a isso. Eu acho muito bacana. No final. Sempre no final, né? Isso. Muito bom. E qual o objetivo principal do Nancast? O objetivo principal é o seguinte, foi falar, entendeu? Sim. Falar com pessoas, receber opiniões, entendeu? Tentar atingir pessoas, né, que não têm tanto conhecimento, essas coisas. Foi dar voz, é o que eu sei, é o que eu sinto, né? Não é nada programado, é como você disse, todo final do programa eu faço uma reflexão, nada é o que vem aqui na minha cabeça, é o que eu vou desenrolando, essas coisas. Entendi. Eu tava stalkeando nessas redes sociais, vi que você está cursando, né, educação física. Isso. E eu vi também bastante pessoas no seu podcast, né, que são fisiculturistas e tal, né? É esse público do seu... Começou, na verdade, podcast? com a ideia da musculação, né? Do Sim. fisiculturismo, atletas daqui de Natal, do estado, da cidade, Sim, entendeu? entendi. Pra gente dar voz a eles, pra trazer, né? Porque a gente vê muito famosos, né, no Brasil todo e tal, mas às vezes dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, a gente não valoriza, né? Mas aí, nesse nicho, sempre com uma qualidade de vida, exercício, sempre uma dica de alimentação, estabilidade emocional e tal, mas aí também tô abrindo, né, agora novas pessoas, sendo que sempre eu levo 2 convidados, né? Sim. Então, geralmente um da área da saúde, da área fitness e outro pra bater um papo legal, né? Aí fica lá batendo um papo. Entendo, o Pode Dar Certo, né? Ele conta história de sucesso, né? Que já é o seu caso, mas como é que você se vê daqui a 5 anos, amigo? Essa é uma pergunta interessante, né? Daqui a 5 anos, né? Como é que eu me vejo? Eu não gosto muito de programar o futuro, Sim. entendeu? Aham. A curto, seja ele a curto, a médio, a longo prazo. É claro que a gente tem que ter uma noção, tem que ter uma ideia, mas eu trabalho muito o presente.
Você sabe o que é sucesso? Vocês estão ouvindo? Sucesso é você fazer o que você disse que ia fazer, né? Um Sim. dos temas do sucesso é isso, entendeu? Então, assim, pra mim, eu já sou um sucesso, né? Eu tenho uma autoestima boa, eu dei voz e fiz acontecer o meu projeto totalmente autoral. Sim. Então, daqui a 5 anos eu quero estar bem, legal, mas se terminar hoje, se eu não fizer mais nenhum episódio, eu já tô feliz, porque tá lá, a história ficou, entendeu? Eu fiz acontecer. Entendi. Então você já está escrevendo a sua história, né? Na verdade. Isso, perfeitamente, diariamente. Perfeito. E quais os desafios que você enfrenta ou enfrentou até hoje, né? Se tratando do Nancast, do seu podcast. Rapaz, nenhum. Porque, assim, foi puro lazer, entendeu? Entendi. Mas o desafio, acho que você também, é quando a gente chama um convidado, né? E o que acontece? Marcar horário, né? Bater o horário, a data, Sim. essas coisas. Mas, geralmente, quem eu faço o convite e tal, não tem nervosismo, não tem nada. Porque hoje a gente é tão acostumado a todo mundo falar. Tem pessoas que estão falando, que tem visualizações, fala pior que a gente, Sim. né? Ou tem um modo de falar. Tem uns haters, né? A gente diz assim, poxa, você é pessoa, eu também quero falar, eu posso. Né? Essas coisas, assim, Entendi. muito legal. Renan, quando a gente monta um projeto, muitas pessoas não acreditam na gente, né? No nosso potencial, não acreditam no nosso trabalho. Você passou por isso também? Alguém não acreditou em você? Você viu isso nitidamente ou em algum momento? Rapaz, eu sou muito eu, né? Assim, às vezes. Então, eu nem falei pra muita gente. Quando eles viram, já tava acontecendo, entendeu? Sim. Só teve um colega, no caso, no episódio, que eu disse assim, eu quero 2.000 visualizações nos primeiros 3 dias. Aí ele disse, não, isso aí é loucura, não é assim, no YouTube é muito difícil. Aí eu disse, vamos apostar 2 garrafas de vinho? Ele disse, pronto, tá apostado. Aí eu disse, eu me garanto, não é questão de garantir, é questão de ter autoestima, de Sim. ser positividade, entendeu? E assim, nas primeiras 24 horas já tinha passado de 2.000 visualizações, um projeto altamente autoral, né, no YouTube, que não é tão fácil de ter visualizações no YouTube. É verdade, Né? bem complicado. Então, se a gente muitas vezes for parar pra ver a opinião dos outros, pra ficar escutando, pra tentar viver agradando aquelas pessoas, a gente não vive, não bota pra frente os nossos projetos, os nossos pensamentos, entendeu? A vida é assim, viva o hoje, amanhã a Deus pertence. Você já se sentiu sozinho, menos mostrando cercado de pessoas, né? Público e tal? Sempre, sempre. Sozinho sempre, né? Porque assim, hoje a gente tá rodeado de pessoas no mundo virtual, né? Seja no Instagram, seja no WhatsApp. Mas às vezes quando a gente precisa, né? Ou às vezes quer uma palavra amiga, Sim. às vezes são poucos. São né? poucos, São verdade. poucos. Mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Tem uma psicóloga americana que ela leu um artigo bastante interessante. Ela estava passando por um problema e ela, na roda de amigos dela, ela falando com os amigos, oi, né, tudo bom? Vem aqui em casa jantar. Aí na correria os amigos não respondiam, né? E o Sim. melhor amigo dela, ela mandou uma mensagem pra ele e ele ficou louco, assim. Ele disse, por que você não me disse que você tava... Chega a me arrepio aqui, ó. Por que você não me disse que você estava passando por esse problema? Aí ela disse, mas eu tentei. Quando eu disse, oi, vamos jantar, vamos dar uma caminhada, vem tomar um café aqui em casa, Sim. e você não me respondia. Então, ele ficou bastante com a consciência pesada. Aí, o que acontece? Quando eles criaram um código, 8 minutos, né? Segundo o estudo da psicologia, 8 minutos para uma pessoa que está passando por um problema. Se um amigo escutar ela por 8 minutos para ela desabafar, contar seus problemas, é bem válido, sabe? Então, eles criaram um código de 8 minutos. Então, todo mundo tem 8 minutos, né? Sim. Todo mundo tem 8 minutos. Ah, peraí, tô na reunião... 8 minutos, né? Tô numa reunião de trabalho, 8 minutos. É o meu melhor amigo, é minha mãe. Eu vou dar 8 minutos, pô, né? Aí é bastante interessante isso. Isso melhorou bastante o convívio deles, melhorou o problema dela. Entendi. Porque às vezes, na correria do dia a dia, a gente não, né? Deixa pra lá, deixa pra cá, responde de noite essa pessoa. E às vezes é um problema. Às vezes, como eu falei no último vídeo, que eu perdi uma amiga recente agora, às vezes é o último bom dia, o último boa noite. Pode ser o último boa tarde, né? E a gente sempre adiando, e quando vai ver as saudades, não volta mais. É verdade. Essa semana, inclusive, eu perdi uma amiga muito querida, Daniela Rodrigues, né? Que ela me orientou, ela me treinou para ser o coordenador em uma agência de emprego, em uma instituição de ensino aqui em Natal, e ela partiu assim de forma muito precoce, né? Deixou saudade. E aí a gente precisa, assim, dizer que ama as pessoas, né? Que estão ao nosso redor, né? Ninguém sabe o que você está passando ou eu estou passando naquele momento, né? Alguma vez você fingiu estar bem sem estar?
Sempre, sempre. A vida é um caos, né? A Sim. vida é feita Verdade. pelo caos. Já disse Marco Aurélio, né? O imperador romano, né? A vida tá mais pra luta do que pra dança, né? Cabe a você escolher se quer dançar ou quer lutar. A vida é assim. Como você também, como várias pessoas que Claro. estão me escutando agora falando, eu tenho absolutamente certeza que finge estar bem. A gente que tem filhos, família, muitas vezes não trabalha, né? A gente tem que passar por cima e é isso aí. E lá no Nancast, amigo, você já entrevistou alguém que não gostou ou que, eu cortaria esse vídeo, sem citar nomes, claro. Não, até agora não. Todos que eu Até agora convidei foi bastante. Só que assim, muitas pessoas, algumas pessoas estão pedindo ao vivo, faz ao vivo e tal, mas ao vivo é complicado. Aí tem que ter uma pau, falar com o convidado, porque às vezes cometemos uma gafe e não tem como voltar. No último, por exemplo, eu Sim. cometi uma gafe que a pessoa, o convidado tinha me falado, não fala só isso. E eu falei e ainda disse uma notícia que, caramba, Uhum. Aldo, está vendo aí? O gravado é bom porque a gente pode editar, vai ser cortado, não se preocupe, sai, graças a Eu Deus. já ia perguntar sobre isso, se você já cometeu alguma gafe que queira compartilhar com a gente, assim, algo que, meu Deus. Até agora não, até agora não. Tranquilo. Tranquilo. São os desafios de ao vivo, né? Exatamente. Não, acho que eu não tenho coragem, não. Mas a gente se prepara pra isso. E você já perdeu alguém, alguma coisa por causa da internet? Sim, sim. Por conta de política, eu perdi alguns colegas, eu não digo amigos, né? Mas colegas, pessoas até que eu tinha boas relações de convívio. Então, eu fui ver que eu tava adoecendo mentalmente, entendeu? Então, fui buscar melhoras, né? Por causa da política, né? Da eleição passada. Sim. E hoje eu tô maleável. É bom a gente se posicionar, claro, mas com muita cautela, sem agredir o próximo, né? Aceitando a opinião do próximo. Eu não discuto mais opinião, né? Eu tava vendo o Augusto Cury, ele falou uma coisa que é verdade. Ele disse: não adianta a gente estar discutindo opinião, né? Perdendo tempo. A sua opinião é sua, a minha é minha, entendeu? Sim. Eu não vou gastar energia. Aprenda uma coisa: a gente não deve gastar energia no que a gente não controla. Tá entendendo? Se a Verdade. gente não tem um controle, zero energia. Zerou ali, vida que segue, vai lá. Beleza, ok. Aquela questão, né, que não se discute. Time de futebol, religião e política, né? Porque Exatamente. sempre rende Ah, muito assunto, né? complicado. Porque todo mundo tem sua opinião, de fato. E onde você pretende chegar com o Nancast, amigo? Como eu tava falando, né? O futuro a Deus pertence, né? Sim. Eu já cheguei, já coloquei a cara, já dei o primeiro passo. Então, essas coisas assim de aonde chegar, o sucesso, como eu falei, né? Agora, o sucesso, ele muitas vezes é você fazer aquilo que você queria fazer, entendeu? Você conseguir fazer aquele seu projeto e tal, independente, né? Se você vai ganhar muito dinheiro com aquilo ou não, mas você fez, né? Então, se a gente se confortar, porque, Jackson, hoje em dia a gente cria muitas expectativas, entendeu? Aí, então Sim. a gente vê em frustração, quando ela vem, ela bate na porta, né? Sem mandar recado, né? A gente quer passar impressão para algumas pessoas, né? A gente quer mostrar números, mas é o que eu digo, foi o que eu falei, muitos amigos, eu tenho amigos que eu disse, cara, você pergunta qual é o carro que eu quero comprar, quantas visualizações está dando, se está sendo monetizado, como é que eu tô na minha relação, para onde eu fui, qual é a minha próxima viagem. Cara, pergunta se eu tô feliz, cara. Você tá feliz no momento? No início. Exatamente, você tá feliz no momento? Pronto, eu tô feliz, pronto, show. Agora, dentro de mim, eu falo assim, você tá feliz com o seu podcast? Estou feliz. Acabou. Ele pode dar 20 visualizações. Esse episódio aqui, eu quero dizer a vocês, vai ser o episódio mais assistido da história do podcast dele. Amém. Né? Mas assim, se der, um exemplo, 10 visualizações, né? A gente tem que estar feliz, porque isso é um privilégio, a gente tá aqui, né? Fazendo acontecer, conversando, batendo papo na internet. Então, cada um pensa de uma forma, né? Eu penso assim também, eu penso muito disso, né? Eu faço, né, da melhor forma, com muito amor, carinho e tal, mas aí os números são consequências, né? Eu acho que, lógico que a gente quer, não vou ser hipócrita dizer que eu não quero que seja visto, mas números são consequências. A gente faz e vai galgando sempre maiores números, né? Graças a Deus, os últimos cortes deu bastante visualizações, né? E é isso, vida que segue. A questão é a gente fazer acontecer, falar, expor suas ideias, expandir o network, né? Porque tem uma frase que eu levo muito que diz assim, ó, sua rede de contatos, o seu network, as suas boas relações pode lhe levar aonde o melhor diploma nunca vai lhe levar.
Verdade, Você tá entendendo? verdade. Essas coisas. E hoje em dia a gente ganha muito mais quando a gente se junta. Por exemplo, a força do Nancast com a força do Pode Dar Certo, né? Hoje são dois podcasts, não somos rivais, né? Somos amigos, cada um com seus nichos diferentes. Isso. E a gente, né, pretende galgar o sucesso. E sobre marketing pessoal, amigo, eu vejo sempre que você tá de regata, né, de óculos, já é sua marca, né? Não, porque assim, a regata. Pronto, eu postei agora uma foto dos stories, alguns Sim. colegas ficaram rindo. Eita, essa calça aí, que estilo e tal. Aham. Regata, um esporte fino de regata, um sacado, né? Mas assim, não, eu gosto, né? É gostar mesmo. Mas eu visto camisa polo e tal, mas a regata eu tô colocando nesse período, enquanto eu ainda tenho um músculozinho pra E mostrar. eu nem, nunca Não, uso você tá de regata. Eu nunca uso, amigo. Assim, em homenagem a ele, eu vou de regata também, pra ficar, tipo, meio que parecido. Lógico que eu não tenho uns braços desses, né? Tô longe ainda, mas quem sabe um dia. Amigo, eu tava vendo, né, que você tava falando sobre Monjaro, que é um assunto muito debatido. Eu estava aqui no episódio anterior, né, com 3 especialistas da área da saúde, e aí elas falaram a visão delas e tal. E qual a sua visão a respeito disso, né? Eu vejo que você tem um cuidado com o corpo, sarado e A tal. minha visão sobre. É bom essa pergunta aí, né? Sobre o Monjaro. Dizer partida, na verdade, né? Porque assim, eu vi a opinião delas, né? Sim. São médicos, uma opinião às vezes totalmente diferente, né? Claro que é sempre bom uma indicação, né? Você passar uma prescrição, passar pelo seu médico, né? E tal. Mas assim, cara, mudou, é uma medicação que revolucionou a indústria, né? Farmacêutica, né? Foi a medicação mais vendida de 2025, superou a medicação contra o câncer. Então, assim, daqui a pouco eles estão com projetos de sair a seringa, a agulha, né? E Sim. transformar em comprimidos, né? Então, assim, veio pra ficar. Não... a médica falou, porque não é só pra perder peso e tal. É um medicamento que é tratado diabetes tipo 2, né? Mas, assim, a perda de peso é bastante significativa. Os Estados Unidos, em 2025, atingiu o maior índice contra redução de obesidade da história, né? Estão popularizando essa medicação. Então, assim, daqui uns dias eu acho, uma opinião minha aqui, que o Monjaro vai estar livremente nas farmácias de fácil acesso, né? Porque 20 anos atrás, 15 anos, a gente falava do Viagra, né? Tinha um Viagra, era impossível, né? Sim. Pensar isso. Daqui a 20 anos, vamos ter o Viagra com livre acesso, né? Quem diz isso, você tá louco, nunca vai acontecer. E hoje a gente tem o quê? O Tadalafila, né? 5 miligramas, 20 miligramas, que serve para ereção, todo mundo sabe, né? Tem o quê? O citrato, cidrelafina, né? Comprado livremente na farmácia, R$10, R$20, né? Sim. Mas 20 anos atrás era um absurdo pensar isso, né? Cara, não vai ter... Então, entendeu? Então a indústria fez o quê? Meio que disfarçou, mas liberou. Vocês, por mais jovens aí, ó, eu vou reduzir a miligrama da medicação, vou fazer uma medicação, mas vai servir para você ter ereção, Os entendeu? pensamentos intrusivos. Você já precisou usar? Às vezes, assim, quase sempre, normal. Acontece, né? Pergunta mais aí, vai perguntando. E aí, amigo, e a sua dieta, como é que você faz pra ter o shape, pra estar sempre no shape? Primeiro, genética. A minha genética é muito bom, Sim. parte familiar, né? Dieta, eu tenho um apetite muito de criança, um paladar muito infantil. Doce. Mas assim, a prática de exercício faz você reduzir gordura. Você tá entendendo? Sim. Uma caminhada, Uhum. a própria musculação, vocês não sabem disso, alguém que não sabe, a musculação, se você fizer 1 hora de musculação por dia, 40 minutos, não precisa necessariamente você estar fazendo cardio. Se agregar o cardio, perfeito, melhor. Mas se você fizer 1 hora de musculação todo dia, o seu índice de gordura vai ser reduzido só com a musculação. Sim. Entendeu? Então, às vezes, a gente tá ali na academia pegando um peso, né? E fala, poxa, mas eu tenho que fazer uma dieta, Relaxa. Primeiro, dá o primeiro passo, vá treinar. Se você só corre, só caminha, show. É bom também. Mas só na musculação, acho que tem gente que não sabe. Você reduz a gordura, né? Então, assim, eu treino todo dia, 1 hora, mas às vezes, pronto, agora eu tô sem fazer dieta, né? Mas eu já Sim. tenho uma estrutura física, Entendi. entendeu? Então, assim, às vezes eu me permito, né? Tomar uma cerveja, comer alguma coisa, mas lá eu tô queimando caloria, né? Quando eu tô pegando Entendo. peso, quando eu tô na academia, tá entendendo? São essas coisas. Entendo, perfeito. Renan, e aí quais os seus planos pro futuro referente ao Nancast?
Como a gente falou, no momento é fazer episódios, entendeu? No Isso. próximo já tem os convidados, no outro é você, a gente vai bater um papo, agregar, sempre adquirindo, né, network, contato, fazendo acontecer, fazendo e ver o que dá aí, né? Como eu falei, se não atingir números altos, se não, mas um empresário de São Paulo entrou em contato comigo e disse, você tem um curso de jornalismo? Porque eu tava vendo o seu podcast, é impressionante a forma que você fala, desenvolvimento. Você disse, não, Sim. não, o meu curso é Educação Física e foi um projeto autoral. Mas caramba, Eu assisto bastante seu, que você é bem espontânea, bem pra frente, bem pra cima. Sempre tem assuntos interessantes, relevantes, que são bem tratados lá, né? E sempre com profissionais, né? sempre eu levo alguém da área, né? Sim. Ou assim, alguém que passou por uma situação e tal, né, que gosta de falar. Porque tem pessoas, já que não sei se aconteceu com você, Sim. que você faz o convite e a pessoa diz, cara, eu queria muito, eu sou muito bom nessa, mas eu não vou. Sim, eu não tenho consigo alguns falar. amigos. Caramba, eu não consigo. Eu tenho um amigo que tá me enrolando faz bem um ano, que ele, já que eu vou. Mas aí ele disse que eu tô me preparando, que ele é muito tímido com as câmeras e tal. Eu disse, vamos, amigo, é tranquilo. É um bate-papo normal. É um bate-papo normal. É. Mas assim, de primeira, num primeiro episódio eu senti o nervosismo, né? Sim, claro. Pouco, mas eu senti, na primeira. Eu também. Que ele disse, Sinto até hoje. o rapaz disse, isso é o verdadeiro feeling, né? Sim. É o tesão. Porque se perder isso, a gente não vem e não faz, né? É verdade. Então são essas coisas, né? E quem você indicaria pra me convidar pro Pode Dar Certo? Alguém que tenha uma história de sucesso assim, que precisa ser contada, não só no Nancast, mas também aqui no Pode Dar Certo. Cara, especificar algumas pessoas assim agora é difícil, mas aqui na nossa região, onde os nossos conhecimentos, os colegas em comuns, tem muita gente bacana, né? Pra gente fazer o convite, pra gente bater um papo, né? Sim, Acho que tem claro. muita gente, né? No próximo agora eu vou levar 2 convidados, né? Uma amiga que é nutricionista e atende muito bem, né? Tem muitos clientes, muitos alunos. Clientes, né? Aluno não. Vou levar outro, Eliú Oliveira, um ativista político, né? Que passou por uma situação que viralizou, né? Sim. Aqui em Natal, né? E o que acontece? Então a gente vai falar lá sobre qualidade de vida e tal, mas também vai abordar o tema de saúde mental. Hoje em dia, que é bastante importante, né? Sim, saúde mental. Extremamente importante. Aí, então, assim, eu vou agregando, né? Esse meu convidado, ele passou por uma situação num vídeo aqui que viralizou, mas ele tirou e foi vivendo. Então, é importante a gente tá atento, Jackson, aos acontecimentos também, entendeu? E você faz o convite, né? Pra não ficar só aquela coisa engessada, né? Por Sim, exemplo, claro. ele passou por um negócio que viralizou, mas ele sobre... Então, assim, é bom a gente perguntar, bater um papo, como é que você lidou com isso? Como é que você passou, né? Se você sentiu, se você procurou ajuda, ou se foi de boa, entendeu? Aí vai batendo o papo, Sim, vai sim. acontecendo. Puxando o gancho em saúde mental, né? É extremamente importante cuidar da saúde mental, né? Inclusive, já tivemos aqui uma psicóloga, a Clara Albuquerque, né? E aí a gente precisa conciliar, né? A vida pessoal, profissional, né? A nossa saúde, que é extremamente importante, né? Incluindo a saúde mental, né? Que algumas substâncias, né, afetam, né, o nosso psicológico. Geralmente o pessoal que gosta de treinar, alguns, né, gosta de tomar algumas paradas e aí acabam afetando. É verdade, amigo? Hoje, falar de saúde mental é muito importante, é um tema muito bom até de se abordar, mas ao mesmo tempo muito delicado. É um tema muito cuidadoso, né? Com essas redes sociais hoje, com o mundo virtual, né? Com o mundo da internet, as pessoas querem passar o tempo todo boas impressões, Sim, claro. as pessoas querem estar o tempo todo bem, querem sempre estar nos melhores ambientes, querem sempre estar usando a melhor roupa. Então, isso às vezes, quando não consegue, né, gera um desafio na mente, né, uma Verdade. tristeza. Então, assim, você que está passando por algum problema, alguma situação, procure ajuda, me procure também. Aquela história que eu falei, 8 minutos. Todo mundo tem 8 minutos. Meus contatos aí, minha rede de seguidores, quiser me procurar, estiver passando por uma situação, algum problema, fala no direct, chama lá, eu escuto, porque eu também passo por problemas também, Sim, e quero, de extrema importância falar, né, o seu problema, às vezes só falar, a pessoa bota pra fora, né, então saúde mental hoje é muito importante, e o que alinha com a saúde mental? A prática de exercício, a Verdade. boa alimentação, Verdade. a regulação do sono, essas coisas, entendeu? Isso, Isso aí que é extremamente muito legal. importante, né? Cuidar do físico e também associado à saúde mental. Inclusive, os psicólogos, eles
para quem chega, por exemplo, num laboratório e tem um laudo de um transtorno de ansiedade, por exemplo, eles prescrevem a atividade física. Isso. Então é extremamente importante você fazer atividade física até também para cuidar da sua mente, né? Você cuida do corpo e da mente tudo junto e é maravilhoso. Perfeito. Verdade? Show de bola. E por trás das câmeras, quem é Renan Nóbrega? É o mesmo jeito. Mesmo jeito? Mesmo jeito, tranquilo. Rapaz. Adoro futebol, sou vascaíno, Ixi. de coração, sofrendo, mas Não se fala deixo, de... né? Não, mas eu tô aqui. revelando meu time, né? Mas é isso aí. E é isso. E aí, por trás das câmeras, por trás do Renan Nóbrega, deve ter alguém especial, né? Eu acho que sua mãe, logicamente, né? Que tá aqui prestigiando a gente. É a base de tudo, né? Mãe, sempre mãe, tem os filhos, né? Família, Sim. até alguns amigos também, né? Porque, assim, às vezes a gente fala muito, né? Mas tem uma passagem na Bíblia, eu acredito, né? Tem quem não acredita, respeito, que diz assim: temos amigos mais chegados que irmãos. Sim, verdade. Então, assim, tem uma galera que eu sou muito grato, que me ajuda bastante, entendeu? Tem uma rede legal de amigos, né? Tenho boas relações. Aquilo que eu falei, né? O melhor rede de contatos pode levar onde o diploma nunca lhe levou, e é isso. E eu carrego comigo uma frase que diz assim, ó. Pode ler aí, já? Claro. Fiz o que fiz Fiz do meu jeito, né? do meu jeito. Fiz o que fiz Fiz do meu jeito. Então, assim, é bom a gente colher opiniões, escutar, mas a decisão final sempre é minha. Sempre é nossa, né? O meu projeto, o meu podcast, a decisão final sempre é minha. E fiz o que fiz do meu jeito. Claro que respeitando todos, mas é isso. Gostei da frase. Fiz o que fiz do meu jeito. Essa é uma música de Frank Sinatra, My Way, né? Onde ele fala: arrependimento tive vários, acertos tive muitos, erros alguns, porém fiz o que fiz do meu jeito. Então, foi uma das últimas músicas dele, ele morreu em paz. Ele disse: eu fiz do meu jeito. Bacana. Né? Ele não teve o arrependimento de dizer: se eu tivesse feito, mas eu fiz como fulano, que eu fiz para agradar fulano. Naquele tempo, lá atrás, ele já disse isso, né? O cara era inteligente demais. Ele disse: fiz o que fiz, mas eu fiz do meu jeito. Perfeito. Tranquilo. Perfeita a frase, né? Pra finalizar aqui o Pode Dar Certo, amigo. E é bem isso, né? Nós que temos os nossos podcasts, a gente edita, grava, convida as pessoas e é do nosso jeito. Se der tudo errado, tudo certo, é a nossa identidade que tá ali e pra cima, né? Já deu certo, pode dar certo. Pode dar certo, já pode dar certo, já deu certo. Tem, né, repercutido. E, amigo, muito obrigado por ter aceitado, né, o convite de estar aqui no Pode Dar Certo, trazendo a sua história, trazendo o Nancast, né, que é um podcast maravilhoso, né, que balança mesmo as redes sociais, o YouTube, e só tende a crescer, né? Eu desejo muito sucesso pessoal, profissional e no seu projeto, que é lindo. Parabéns de verdade. Valeu, Jackson. Obrigado pelo convite. Um bate-papo passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E assim, eu quero dizer que eu fiz um desafio com ele, né? Também prometi a ele que ia dar mais de 2.000 visualizações esse episódio, né? Conto com todos os meus seguidores aí, seguidores dele também, pra gente bombar. Vai ser o episódio mais visto da história. Valeu. Vamos bombar. E ele me convidou pro podcast dele, então em breve eu estarei no Nancast. Sim, perfeito. Show de bola. Tá bom? Valeu. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio do Pode Dar Certo. Tchau, tchau.